Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você, família Canção Nova, sintonizado aqui conosco nesta terça-feira. Hoje o programa ao vivo, às terças-feiras, ao meio-dia. Ele reprisa em vários outros horários, mas ele acontece semanalmente ao vivo ao meio-dia nas terças-feiras. E você é muito bem-vindo. Aqui no Trocando Ideias você sabe que ele não acontece sem a sua participação, né? A nossa pauta vem daí. Vocês mandam a pauta para nós com suas perguntas, sugestões, suas dúvidas, seus questionamentos e nós aqui, naquilo que nos é possível, tentamos responder todas as perguntas. Mas você também, eu costumo dizer que aqui no Trocando Ideias não existem perguntas bobas, Toda pergunta tem o seu significado, tem o seu valor, a gente também usa muito aquela coisa do o óbvio precisa ser dito? Precisa, mas tem gente que não sabe nem o que é o óbvio. E não é culpa da pessoa. E nós estamos aqui para ajudar nisso. Tá certo? Então, você pode participar conosco através do Trocando Ideias, no Facebook /Trocando Ideias, ou trocandoideias@cançãonova.com, ou ainda pelo telefone 12 31 86 2600. Se você prefere escrever, escreva para nós. Programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Você tem aí uma imensa possibilidade de participar, só se você não quiser mesmo, mas também você é livre. Hoje nós estamos aqui com presença ilustre do nosso padre Wagner Ferreira, que é hoje o vice-presidente da comunidade Canção Nova. Então está aqui conosco hoje, mas para quem não sabe, o padre Wagner é doutor em moral e hoje está aqui para nos ajudar no programa Trocando Ideias. Bem-vindo, padre. Uma alegria estar no programa Trocando Ideias. Que Deus abençoe você, Carla, e todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Então acolhi com carinho o convite que me fizeram para participar deste programa, também procurando substituir o professor Felipe Aquino. Eu costumo dizer que aqui não tem substituto não, viu, padre? Aqui a gente tem várias cadeiras cativas. Ok. E tem, o time aqui é grande, mas realmente o professor Felipe está mais constante nessa cadeira aí, mas o senhor aqui é um bom candidato, viu? E aqui comigo do lado direito, a mama. Celiane. De volta aqui, graças a Deus, e sempre também nessa alegria, gente. Celiane, ela só ri ou chora. Muito bem, muito bem, é uma alegria a gente estar aqui, também às vezes um choro a gente está aqui, Tanta responsabilidade que é, mas minha gente aproveita, nós estamos com um doutor aqui de moral. Você tem dúvida, né, Carla? Exatamente, agora é a hora. É a hora. Coitado. E no programa ao vivo não tem como escapar, gente, vamos lá. Mas é muito bom mesmo a gente poder ter a participação do padre aqui conosco. Eu já vou começar aqui, padre, com uma pergunta que o senhor me perguntou se eu tinha aqui na minha pauta, eu tenho ela sim. A Ana Paula Leitão, ela é de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Abraço a todos os fluminenses, e cariocas, como o padre também. Ela diz assim, gostaria de saber se uma pessoa católica, praticante, pode frequentar igrejas e cultos evangélicos de vez em quando, como visitante. Bem, eu gostaria de refletir, para tentar responder a sua pergunta, sobre a importância de nós darmos passos para realizar a oração sacerdotal de Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho de São João, capítulo 17, quando, entre tantas coisas que Jesus pede ao Pai, e por isso a sua oração é conhecida como oração sacerdotal, ele suplica ao Pai a unidade de todos aqueles que creem nele, creem em Cristo. Então, que todos sejam um. Então, a partir desta súplica, a igreja, que ela é formada por tantos discípulos e discípulas de Cristo, tem dado passos importantíssimos para poder viver esta comunhão de fé, de amor e de esperança
de todos aqueles que creem no Cristo. Por diversas circunstâncias históricas, infelizmente, nós conhecemos várias divisões que foram acontecendo na igreja. Porém, a igreja de Cristo ela é única. Cristo é a cabeça e, como diz São Paulo, e ele possui este corpo, ele tem um corpo que é a sua igreja. A igreja é una, não existem várias igrejas, existe uma única igreja, é a igreja de Cristo. E que por diversas circunstâncias, como eu disse, ela foi sofrendo divisões. Agora, nós como discípulos e discípulas de Cristo, precisamos dar passos para celebrar momentos de comunhão, vivenciar momentos de comunhão. Existem tantas possibilidades para que nós possamos cultivar essa comunhão do corpo místico de Cristo da igreja. Isso é tão importante porque, como Jesus diz, aqueles que se unem no amor dele, essa unidade ela se transforma em força de testemunho para que o mundo creia, que todos sejam um, ó Pai, como nós somos um, para que o mundo creia. Então, a partir daí, é claro que a igreja já tem tido vários esforços para cultivar essa comunhão, do ponto de vista principalmente espiritual, mas também do ponto de vista da reflexão teológica, da doutrina, aqueles pontos que às vezes nós divergimos com outros irmãos que creem em Cristo em termos de doutrina. E também passos são dados, importantíssimos passos são dados em termos de celebrar juntos, viver momentos de partilha da palavra de Deus, momentos de oração em comunhão. Então, o movimento ecumênico na igreja existe exatamente para favorecer essa comunhão. A partir daí, é claro, um cristão católico, ele pode, bem, de um modo geral, sim. Agora é preciso perceber quais são as motivações, porque se eu dou passos para participar de um culto evangélico, mas no sentido simplesmente de uma curiosidade, ver o que eles fazem lá, isso não é passo de ecumenismo, não é passo de comunhão, não é? Se eu vou porque eu estou inseguro na minha fé, bem, eu também penso que isso não é passo que nós devemos dar, participar de cultos evangélicos, cultos de outras igrejas evangélicas, para tentar encontrar respostas às inquietações do meu coração, às angústias que eu vivo, os sofrimentos que eu passo e assim por diante. Até porque nós cristãos católicos devemos cultivar a comunhão com a comunidade cristã a partir da nossa comunidade paroquial, da nossa diocese. Então, há muita coisa a ser feita, até mesmo entre nós, cristãos católicos, em termos de comunhão, em termos de participação da comunidade cristã, da liturgia, das pastorais. Existe muita coisa a ser feita. Se eu, inclusive com a orientação, o conhecimento do meu pároco, não é? Eu acho que isso seria importante. Com o conhecimento do meu pároco, um diretor espiritual, eu dou esse passo, não vejo problema. Porém, que seja de fato um passo para poder vivenciar o diálogo ecumênico, a comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. E não por curiosidade e não para tentar buscar respostas naquilo que talvez eu ainda não encontrei como resposta na minha igreja, na Igreja Católica. Então, eu acho que, antes de tudo, nós também devemos cultivar a comunhão com os irmãos na fé, os irmãos cristãos católicos. E, a partir daí, no esforço ecumênico, também viver momentos de comunhão com os irmãos de outras confissões cristãs. Aí, fica a dica. Obrigada, padre. Celiane, a Rafaela Pereira, ela diz assim: gostaria de saber o que fazer com alguns dos meus familiares que gostam de assistir novelas, em especial as duas maiores emissoras do país. E mesmo eu alertando sobre o conteúdo anticristão das mesmas, com histórias mal feitas e repletas de satanismo e maus exemplos, mostrando situações aberrantes e errôneas como coisas normais, eles não mudam de canal. O que eu devo fazer? Aí a gente tem que respeitar a liberdade da pessoa, né? A tua parte você está fazendo. Quer dizer, é orientar, é dizer aquilo que você tem visto
e que não faz bem. E de fato não faz bem. E de fato muitas coisas na nossa sociedade estão sendo mudadas, né? De tanto que martelam na mesma tecla. Então, eu vou dizendo que isso é normal, eu vou mostrando na TV que isso é normal, daqui a pouco isso na minha casa está normal. Então, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas veja, por exemplo, em casa, a gente assiste isso, tem séculos a fios, que não acontece mais, mas na minha adolescência, antes de todo o conhecimento da nossa igreja e de me entregar inteiramente a Deus, a gente tinha o costume. E naquela época até as novelas eram boas, né? Não tinha o que a gente vê, os conteúdos eram bons, existia uma moral, era aquilo que a gente vivia de fato, representava aquilo que a gente vivia. Mas hoje, infelizmente, não dá. Então, a partir do momento que em casa, na minha família, nós tivemos um encontro pessoal com Jesus e a gente fez essa opção de gastar e empregar o nosso tempo naquilo que é necessário e que acrescenta algo na nossa vida, nós deixamos com muita naturalidade e não nos fez falta, né? Isso tem muitos anos, eu acredito que uns 40 anos, mais ou menos, que minha família, pai, mãe, irmãos, né? A gente não vê novela. Isso veio para minha família com o Mazinho, também de não gastar o nosso tempo com aquilo que não nos acrescenta nada. Então, em casa, a gente sempre faz essa leitura. O que isso acrescenta à nossa fé? O que isso vai ajudar no nosso crescimento? O que vai nos construir como pessoa? Ok, constrói, então a gente vai assistir junto. Não constrói, tira. Agora, você está falando com pessoas que não pensam como você, que talvez não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus, porque para mudar, minha gente, é só encontro pessoal. Não é? É esse encontro com o amor de Nosso Senhor, a gente reconhecer aquilo que é o pecado, reconhecer a salvação de Jesus na nossa vida, fé, conversão, querigma, né? Isso faz uma mudança muito grande dentro de nós e faz a gente ter escolhas diferentes. Sua parte você está fazendo, repito, de orientar, mas reze, peça a graça de que eles sejam também atingidos pelo amor de Deus, pela misericórdia, mas eu penso assim, também não fique muito em cima, né? Porque às vezes... Sim, fica chato, né? Exatamente, você fica falando tanto, que a pessoa até às vezes, porque fala tanto, eu vou ver, né? Então, na hora certa, do jeito certo, mas não deixe de rezar, não deixe de rezar e a pessoa tem que fazer as suas escolhas, né? E além de tudo, eu penso, Celiane, padre, que assim, a gente também não pode restringir só as novelas. Hoje tem vários programas, sem dúvida, mesmo o cinema, né? Os claro, filmes, tudo precisa ser assistido também com um olhar crítico, né? Então a gente não pode estar só, não vou assistir mais as novelas, mas tem outros programas também que a gente assiste que são bem, né? Que não contribuem em nada. Então, a gente está atento nesse sentido também, né? E você falando isso, eu me lembrei quantas séries hoje que hoje existem. Em dia, as TVs não pagas, deixa de ser, as coisas... não deixa de ser uma novela, né? Então, é bem isso. A gente precisa filtrar tem que tudo que nós estamos vendo. No conteúdo, né? Padre, o Pedro Henrique Gonçalves diz assim, na Bíblia está escrito que nós não devemos prestar culto aos mortos. Se os santos são pessoas mortas, mesmo que bem-aventuradas, por que prestar culto a eles? Bem, talvez a pergunta tenha sido feita por algum irmão que tenha uma outra visão a respeito das pessoas falecidas, né? Ou seja, alguns acham que aqueles que faleceram estão simplesmente mortos e ponto final. Quando nós cremos na ressurreição, Jesus ressuscitou e pelo poder de sua ressurreição, Ele dá vida eterna a todos aqueles que nele morrem, nele falecem. Depois a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, tem esta afirmação de que todos morrem e logo em seguida vem o julgamento. O que nós dizemos na doutrina católica, o juízo particular. Esperamos o juízo final e cremos que o juízo final, de acordo com as Sagradas Escrituras, ocorrerá por ocasião da parousia, vinda gloriosa de Cristo, o juízo final, o juízo universal.
mas há também um juízo particular. Aqueles que morrem em Cristo, eles fazem a experiência de entrar na vida eterna e, portanto, a morte foi uma passagem. A morte foi um momento de passagem deste mundo para a eternidade em Deus. Então, os santos e santas de Deus, eles não estão mortos. Nós cremos que eles vivem para a eternidade. E todos aqueles que, de algum modo, morreram em Cristo, estão vivos. Alguns creem que os falecidos estão dormindo, simplesmente dormindo. E por isso, a eles nós não devemos dirigir nossas orações. Isso não tem nada a ver com invocação de mortos, não tem nada a ver. Pelo contrário, aqueles que a Igreja declara publicamente como santos e santas, porque são homens e mulheres que viveram com fidelidade a vocação à santidade, ou seja, se tornaram santos e santas pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, pelo dom do Espírito Santo. Eles, homens e mulheres, produziram verdadeiros frutos de santidade. Depois, o próprio Catecismo da Igreja Católica, eu até havia separado aqui, a partir do número 954, o Catecismo da Igreja Católica fala da existência de 3 estados da Igreja. Ou seja, a Igreja, o único corpo de Cristo, ela vive em 3 estados. A Igreja militante, que somos nós, essa Igreja peregrina no mundo, na história. A Igreja padecente, são os irmãos e irmãs que estão vivendo a purificação derradeira, a purificação final, são as almas do purgatório. E a Igreja triunfante, a Igreja dos santos e santas de Deus, daqueles que já estão diante da face do Senhor. Então, existe uma comunhão entre esses 3 estados desta única Igreja, uma comunhão. Por causa dessa comunhão, nós podemos prestar culto aos santos e santas de Deus. Eles são modelos para nós, homens e mulheres que viveram a sua caminhada como bem-aventurados em Cristo. Eles são modelos, mas ao mesmo tempo nós cremos que eles também, diante da face de Deus, intercedem por nós. Eles também intercedem na única intercessão de Cristo, porque só há um único mediador entre nós e Deus, o nosso Pai. Esse único mediador é Jesus Cristo. Mas eles vivem na comunhão com Cristo e, portanto, podem em Cristo interceder por nós para que sejamos cada vez mais abençoados por Deus e possamos um dia chegar à glória de Deus. Então, a Igreja Católica, ela presta, de fato, o culto aos santos e santas de Deus com esta perspectiva da comunhão do único corpo de Cristo, a comunhão desses 3 estados da Igreja. Por isso que nós rezamos também no dia de finados pelas almas do purgatório, para que sejam salvas, em Cristo Jesus, para que vivenciem a purificação derradeira e possam participar eternamente da glória de Deus. E, ao mesmo tempo, nós contamos com a intercessão dos santos e santas de Deus, para que também nós, que somos igreja peregrina, possamos viver a bem-aventurança em Cristo. Obrigada, Padre. Então, eu vou aproveitar a resposta do Padre e indicar para vocês este livro, Respostas Simples para Perguntas Difíceis, que eu costumo dizer que realmente também, para quem tem mais... Hoje, há muitas perguntas sobre doutrina, sobre catequese, e esse livro ele é fantástico, porque ele explica de uma maneira... São 100 perguntas comuns, que a gente vê muito aqui no Trocando Ideias, com respostas simples. O Padre Mário Marcelo, que é deoniano, Padre? Isso, grande amigo meu. Então, tá aí, e vale a pena. Você pode ligar para a gente ou encontrar na loja virtual no 12 31 86 2600 e ter aí mais um subsídio, além do catecismo, gente? Porque eu digo que catecismo, a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica é livro de cabeceira, que muitas vezes a gente erra, a gente peca por... me entendam, por ignorância, por a gente não conhecer a nossa fé. Então, tá aí. Vamos aproveitar a grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. A Maria Aparecida, ela diz assim: estou divorciada há 15 anos.
não quis viver outro relacionamento. Mas algumas pessoas acham que eu espero meu esposo voltar. E isso não é verdade. Como eu devo proceder? Coitada, só porque ela não quer outro relacionamento. Pois é, coisa bonita isso, né? Nem que você não queira uma outra pessoa e que no seu coração você não queira, mas eu penso, diante do sacramento do matrimônio, você é responsável pelo seu marido, por levar esse homem para o céu, né? Então, o rezar por ele, o estar sempre intercedendo, eu acho isso importantíssimo. Agora, infelizmente, na sociedade que a gente está, é praticamente impossível viver a castidade, não é? A gente está sendo bombardeado de que isso não é possível acontecer. Então, para uma pessoa que foi casada ficar sozinha é impossível. Eu já tenho o exemplo da minha avó materna, que meu avô abandonou, minha mãe tinha 7 anos, então minha avó já está falecida, morreu com 90 e tantos anos, e há 71, 72 anos atrás isso, né? E minha avó permaneceu cuidando dos filhos e rezando pelo meu avô o tempo inteiro. Bonitinha, ela faleceu e nós encontramos algumas coisas, que coisa mais bonitinha, do carinho dela pelo meu avô, guardado numas roupas, nos bolsinhos assim dela. Depois dela falecer, a carta que ele escreveu para ela, algumas coisas de não desistir daquele que foi o homem que Deus havia dado a ela, né? Então, eu via minha avó recebendo meu avô em casa, mesmo ele morando com uma outra pessoa, tendo um outro relacionamento, tendo filho fora, né, do relacionamento com ela. Então, isso é uma graça de Deus. Minha avó lutou por ele para que ele chegasse ao céu, né? Mesmo não estando junto dele. E ela quis se dedicar inteiramente aos filhos. E a igreja, minha avó era uma pessoa muito simples, que viveu essa realidade. Então, gente, isso é uma beleza para nós. Eu olho para ela e falo, meu Deus, eu não posso ser menos do que ela. Né? Eu tenho uma estirpe de mulheres lutadoras, minha gente. Então, eu não posso ser menor do que minha avó. E que você fique tranquilo diante da sua consciência, não precisa ficar preocupada com o que os outros dizem, nem viva a sua castidade, naquilo que você tem procurado ser, né? Seja alegre, contagie, melhor dizendo, nessas pessoas que estão à sua volta, mostrando que isso te faz feliz, que não é preciso ter uma outra pessoa. Eu acredito que esses exemplos hoje são muito escassos na nossa sociedade e a gente precisa mostrar que Deus é maior do que tudo na vida da gente, sabe? Ser esses exemplos fortes, de mulheres fortes, decididas, porque a gente sabe, se houve sacramento, não é, padre? E viver um relacionamento agora com outro homem, a pessoa vai estar em adultério. Então, o que te custa mais? Né? Estar sem Deus ou estar sem uma outra pessoa? Estar em pecado ou estar na graça? É isso que quem está ao seu lado precisa entender. Fique tranquila, respire fundo e seja testemunho, porque é necessário hoje nos nossos dias, não é? É mesmo. O padre, o Ângelo pergunta assim, um cristão católico pode ser machista ou feminista? A igreja defende a igualdade entre os dois sexos? A partir da própria revelação bíblica, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Essa igualdade que a igreja defende, procura promover à luz da palavra de Deus, é a igualdade da dignidade. Porque homem e mulher são diferentes, né? Então existem diferenças, são diferenças que estão em função de uma complementariedade. São diferenças importantes que devem ser respeitadas, porém, a igualdade está na dignidade. E aí, de fato, eu acho que a humanidade ela já fez progressos também na valorização da dignidade da mulher e precisa fazer ainda outros progressos, dar outros passos nessa promoção da dignidade da mulher. Então, a igreja defende isso, mas não uma igualdade de sexos e coisas desse tipo que estão muito em moda, tendo em vista também a questão da ideologia de gênero. Não, isso a igreja ela rejeita
porque há diferenças entre o homem e a mulher, mas essas diferenças não significam competitividade, e muito menos que essas diferenças elas sejam acentuadas tanto por ideologias machistas como por ideologias feministas. Isso não leva a nada. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para que na comunhão ambos se realizem. Claro, de acordo com o próprio estado de vida e assim por diante. Eu sou sacerdote, assumi como estado de vida o celibato, sou feliz e, ao mesmo tempo, não vivo o celibato, né, promovendo um egoísmo, cultivando o egoísmo, né, o isolamento, coisas desse tipo. Não, eu tenho relacionamento tanto com homens como mulheres, amizade, assim por diante, o que me faz crescer, me realizar como pessoa humana. Eu também trago, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, uma vocação ao amor. E não é porque eu sou celibatário que eu renunciei à vocação ao amor, mas eu vivo a vocação ao amor na entrega da vida, né, na comunhão com as pessoas, acolhendo as pessoas, permitindo que outras pessoas participem da minha vida, contribuam para que eu possa me realizar como pessoa. Então, dessa forma, nós podemos, sem dúvida, promover a dignidade das pessoas. Então, eu penso que a dignidade da mulher precisa, por exemplo, ser valorizada, ser promovida no contexto social, a mulher poder participar. A questão, às vezes, das diferenças de salário, mas isso são consequências, de fato, de uma humanidade que ainda não conseguiu evoluir. E precisamos trabalhar para isso, mas não no sentido de luta de classe, de luta ideológica, de confronto entre homens e mulheres, reforçar o machismo ou reforçar ideologias feministas. Isso não contribui. Acho que o projeto de Deus, o projeto da salvação da humanidade passa por esse fato do homem e a mulher se realizarem na complementariedade do amor, do respeito, da promoção da dignidade uns dos outros. Como diz o Padre Bruno também, que eu quero ver na vida. Então, ficar levantando bandeira não vai levar a gente a lugar nenhum, mas vamos viver, né, essa busca dessa igualdade sem ficar fazendo muito estardalhaço por aí, porque não vale a pena, né, a gente brigar. Mas obrigada, Padre. Eu quero testemunhar aqui que o padre, ele vive o amor, sim, é muito fraterno, viu, gente? O Padre Wagner é muito fraterno, a gente convive muito, vai nas nossas casas, a gente tem um ciclo de amizade bom, o padre é gente como a gente. Graças a Deus. Irmão, graças a Deus. Ai, ai. Celiane. Sim, senhora. É aí que fechou aqui, mas é uma pergunta sobre casamento. Esse negocinho hoje está aqui com graça. E diz assim, sou casada há 9 anos. Eu não vou falar o nome dela para não comprometer, tá? Na igreja são 12 anos, sem comunhão. Ah, desculpa. Sou casada há 9 anos, mas não sou casada na igreja. São 12 anos sem comunhão na minha vida. Gostaria de saber se eu me confessar, eu poderia voltar a comungar? Já tentei, já pedi para o meu esposo fazer os sacramentos necessários para casar na igreja, mas ele não quer. O que eu posso fazer? Pois é. Aí, diante disso, não tem o que fazer, né? O padre depois pode até me ajudar nisso, não é? Tranquilo. Mas, provavelmente, pelo que ela fala, não existe impedimento algum. Os dois devem ser solteiros, né? Aparentemente é isso. E o que eu entendi também é que não tem sacramento. Então, ele não deve ter feito... Vou arriscar aí, né? Talvez não seja batizado, talvez não tenha feito a primeira comunhão. Então, se não existe impedimento, é você perseverar para ver se de fato um dia ele aceita, né? Não desista dele. Mas o fato de vocês estarem juntos, sem o sacramento do matrimônio, é um pecado que se chama fornicação, né? 2 solteiros mantendo relacionamento sexual, não vivendo na castidade. Então, de fato, pelo que você vive hoje, não adianta se confessar, porque não vai existir a absolvição do pecado, porque você não deixou o pecado para trás. Quer dizer, você está vivendo É uma situação irregular. Muito bem, uma situação irregular
que você está em pecado, para ficar mais simples na nossa linguagem, assim, né? E não tem como você se confessar e comungar. Porque, de fato, a gente só recebe a absolvição se a gente está arrependido e tenta mudar de vida. E, no seu caso, isso não vai acontecer. Agora, a beleza de alguns poucos, mas existem, né, quando são cristãos, de casais que vivem a castidade mesmo como solteiros, até conseguirem viver o sacramento, realizar na vida o sacramento do matrimônio. Então, aí, de fato, eles conseguem se casar, vão viver os sacramentos normais da confissão, Eucaristia, e tem uma vida normal dentro da igreja. E isso também quero te dizer, não te afasta de Deus no sentido de você participar da igreja, né? Isso é muito importante. Você pode não participar dos sacramentos, mas você deve ir à igreja, você deve participar da Eucaristia. Muitas vezes a gente escuta isso, né, padre, a respeito da comunhão espiritual, aqueles que não têm condições de estar vivendo sacramentos. Mas é uma luta, né? Como a gente disse em relação à outra pergunta, são escolhas que as pessoas fazem e a gente, infelizmente, não tem como decidir por elas. Você tem que aceitar, mas não desistir. E o seu testemunho pode arrastar. Que irrita, gente. Mas é a cruz, não é? É a cruz que você... E você com certeza devia saber dessa realidade, eu imagino. Porque quando a gente namora, a gente conhece um pouco a pessoa. Não totalmente, porque nós somos um mistério, né? A gente vai conhecendo a vida toda. Mas com certeza você já sabia dessa realidade deste homem que você escolheu para estar ao seu lado. Então, precisa ir na paciência... não desistir, não deixar de rezar. Isso eu nunca me canso de falar, porque na Canção Nova a gente vive isso e ensina isso, que a oração tem um grande poder, né? Na nossa capelinha aqui, na Sagrada Família, a gente tem uma frase do lado sacrário, de que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Não significa que vai ser amanhã, pode ser muitos anos, né? Claro. Me lembro de Santa Mônica, quantos anos rezou por Santo Agostinho. Então, é a tua cruz, de carregar isso e tentando, pelo seu exemplo, pela importância que os sacramentos têm na sua vida, tentar contagiar o seu esposo. Vamos na luta, né? Eu acho que, além daquilo que a Celiane colocou, talvez convidá-lo, né, para participar de um grupo de casais na paróquia, né, a pastoral familiar e tantos outros movimentos na igreja que trabalham com casais, com a família, isso pode se tornar uma oportunidade para que o seu marido tome consciência do valor do sacramento. Uhum. Talvez ele não tenha consciência da importância, do valor do sacramento. Alguns casais vivem essa coabitação, né? Moram juntos e assim por diante, mas não tomaram a decisão pelo sacramento do matrimônio, até porque ficam com aquela preocupação das despesas, com o casamento, porque nós não temos condições e coisas desse tipo. Bem, a igreja ela pode favorecer um casamento muito simples, sem muita sofisticação e assim por diante. Existem algumas taxas assim que são necessárias, mas que você também pode ali na conversa com o pároco, com o sacerdote, negociar, porque são taxas por uma questão de despesa também da própria igreja e tudo mais. Porém, é de documentação e tudo mais. Então, talvez participar de uma pastoral familiar, de algum movimento, de um retiro para casais, possa ajudar o seu marido a tomar consciência da importância do sacramento, de modo que assim você vive, né, a sua conjugalidade de forma regular e possa retomar a Sagrada Comunhão, a comunhão eucarística. Porém, aquilo que a Celiane colocou também é importante ressaltar o valor salvífico da entrega do seu sofrimento, a sua dor de não poder nem confessar, né, porque você não pode receber a absolvição sacramental tendo em vista a situação irregular do seu matrimônio, e você não pode nem confessar, nem receber a absolvição sacramental e nem comungar, certo? De modo que, se você vai fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento, isso tem valor para Deus, né? Oferecendo, inclusive, a dor, o seu sofrimento por não poder comungar, né? Isso também tem valor salvífico. Ofereça a sua dor, ofereça o seu sofrimento,
por tantas necessidades da igreja, por tantos sofrimentos de casais, de famílias. Isso também tem valor salvífico e é uma forma de você comungar nosso Senhor, não eucaristicamente, certo? A comunhão eucarística, mas também de estar em comunhão de amor com nosso Senhor. Depois a prática da oração, a prática da caridade, a caridade em relação aos pobres. Então, essa vivência do amor fraterno, essa vivência do amor aos mais necessitados, sem dúvida isso tem valor salvífico. Essa entrega, a confiança na misericórdia de Deus. E a intercessão, né? Que seu marido possa se convencer pela graça de Deus sobre a importância do sacramento do matrimônio. Tá aí, né? Uma baita de um esclarecimento, mas eu não sei, ela não falou de onde ela é aqui, mas realmente o padre falou do pastoral familiar, o encontro de casais com Cristo, o movimento familiar cristão, o projeto Santuário da Vida e tantos outros, né, que tem espalhados pelo Brasil aí. Vale a pena procurar, né, e fazer amizades também no meio de pessoas assim envolvidas, né? É verdade. Padre, aqui é o Édio. Ele diz assim: o padre da minha paróquia disse que a pessoa pode receber o sacramento do matrimônio sem ser batizado. Está certo? Bem, o sacramento do batismo é a porta para todos os sacramentos, não é? Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ser cristã, católica, né? Então, para receber outro sacramento, é preciso receber primeiro o sacramento do batismo. Eu acho que está acontecendo algum engano, né? Algum problema está acontecendo aí na comunicação, no entendimento. Acho muito difícil o padre dizer que a pessoa pode se casar. Eu estou pensando no casamento, matrimônio, né? Sim, sacramento do matrimônio, né? Sem receber o batismo, né? Essa é uma exigência para a recepção de qualquer sacramento. A porta para a vida sacramental da igreja, a porta é o sacramento do batismo. Então, não há exceção, certo? A pessoa ela precisa receber o sacramento do batismo para depois ela ter acesso válido a todos os outros sacramentos, certo? A todos os outros sacramentos ela precisa ter o sacramento do batismo. Ela precisa ser cristã, porque o sacramento do matrimônio, que inclusive o apóstolo São Paulo muito bem descreve ali na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala do matrimônio entre a igreja, o matrimônio místico entre a igreja, Cristo e a igreja. O sacramento do matrimônio é participação deste matrimônio místico entre Cristo e a igreja. Portanto, é um sacramento cristão, E todo sacramento tem a sua fonte no mistério pascal de Cristo. A fonte principal é a graça redentora de Cristo que nós recebemos pelo mistério pascal de Cristo. Então a pessoa precisa primeiramente comungar desse mistério através do sacramento do batismo, morrer em Cristo para ressuscitar em Cristo pelo sacramento do batismo, para depois receber os outros sacramentos. Do contrário, a recepção dos outros sacramentos é uma recepção inválida. Então, a pessoa precisa receber o batismo. Então, eu acho que está havendo algum erro aí de comunicação, de entendimento, porque, de fato, é preciso, primeiramente, receber o sacramento do batismo para a recepção válida dos outros sacramentos. Padre, Silene, eu pedi desculpa a você para continuar com o padre, porque chegou uma pergunta aqui, um comentário a respeito disso. Né? O Cássio Souza, ele diz assim: uma das partes pode ser batizada e a outra não, para receber o sacramento do matrimônio. Ok. Uma parte católica e a outra não. Ok. Isso é canônico. Então, só para a gente ver essa questão dos casamentos mistos, né? Exato. Que realmente... aí é uma realidade diferente, Sim, né? é outra situação, né? Exato. Aí, no caso, né, nós temos uma pessoa, uma parte que é cristã católica, recebeu o batismo validamente. Então, por causa dessa pessoa, né, e aí tendo em vista o matrimônio misto, a pessoa pode receber o sacramento do matrimônio, sem dúvida, aí sim. E lembrando que também para casamentos mistos, aí tem
entrar em contato com o bispo, não tem? Para ter uma autorização? Ou seja, de todos várias... os modos, o procedimento é o mesmo, é procurar a paróquia, dar início a todo o processo, né, de preparação para o matrimônio, e quando existem situações que necessitam, né, desta referência ao bispo, o próprio padre já sabe, né? Então aqueles que preparam os casais para o matrimônio sabem disso, aí tem que recorrer ao bispo para pedir dispensa, né? Então existem situações muito claras, muito concretas, que o bispo precisa dar a dispensa, né? Então em todo o procedimento de preparação para o matrimônio, as paróquias já sabem como proceder, isso aí sem problema. Então, é só para a gente lembrar sempre disso, que aqui no Trocando Ideias, às vezes as perguntas elas são genéricas, né? E a gente acaba respondendo de uma maneira genérica, mas a melhor coisa é você entrar em contato, né, com o seu pároco, né? Ou se você tem uma pergunta, algo específico a respeito disso, de casamentos mistos ou não, aí você esclarecer, porque aí a gente pode ajudar mais pontualmente, né? Eu costumo dizer que realmente o Espírito Santo que faz a produção do Trocando Ideias, porque hoje a gente está nessa linha, o programa de hoje mais pastoral, catequética, né? Doutrinal, é lógico, né? Mas, agora, Celiane, vai uma para você, tá? O Gabriel Pérez pergunta, é verdade que bater palma na hora da missa é falta de respeito? Eu acredito que não é verdade. Que não é verdade, né? Porque a própria palavra de Deus fala que a gente, se me faltar, é até uma música, mas que é a palavra de Deus que fala, se faltar as mãos eu vou te louvar com os pés, né? E Jesus fala que se a gente não aclamá-lo, as pedras aclamarão. Então vamos pensar nisso, a gente está num momento de alegria, claro, um momento que a gente se une ao sacrifício de Nosso Senhor, porque a Eucaristia, a Santa Missa é isso, né? Ela é única, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, ela é hoje, né? Então tudo aquilo que Jesus viveu no Calvário, nós estamos neste momento da Eucaristia vivendo com Ele, mas nada nos impede de, no glória, né, da gente bater palma, a gente bate palma no santo, né? A gente tá naquela... momentos, né? Eu percebo assim que no momento da quaresma a gente é levado a um silêncio um pouquinho maior por aquilo que nós estamos vivendo na liturgia, mas momento de festa, de Páscoa, não é, de Natal, aí é diferente. Eu não me sinto assim agredida com essa realidade de que durante a missa a gente bata a palma no canto de entrada, em alguns momentos. Eu acho que isso manifesta também a nossa alegria. O nosso corpo também fala, não é só a nossa boca. Então, nesse momento, a gente também louva a Deus de toda forma. Mas o nosso doutor aqui Não, a pode questão ajudar muito aqui. Nós temos que, primeiro, a liturgia da igreja, a liturgia, no caso, a liturgia eucarística na Santa Missa, ela é única para toda a igreja. A igreja católica, ela é universal. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, ela tem uma sensibilidade e, portanto, uma abertura às realidades também culturais. Então, nós precisamos tomar um cuidado para não tornar a liturgia uma coisa tão rígida, tão fechada, a ponto de eliminar as riquezas culturais dos povos. Então, às vezes existem elementos culturais que podem ser perfeitamente inseridos na liturgia da igreja, na liturgia eucarística, porque aquele elemento cultural, ele traz também uma realidade de Deus, uma realidade da fé cristã, da fé católica, né? As sementes do Verbo de Deus, como nos ensina o Concílio Vaticano II, as sementes do Verbo de Deus se manifestam também nas culturas dos povos. E esses elementos culturais, não digo todos, mas alguns elementos podem ser perfeitamente inseridos na liturgia. Então vamos tomar cuidado. Então, nesse sentido, eu digo assim, existem palmas que realmente são agressivas, palmas que não deveriam fazer parte da liturgia, mas existem momentos, tempos litúrgicos, que as palmas,
elas são bem-vindas, porque aquele povo, aquele grupo, né, aquela assembleia litúrgica entende que aquilo não é uma coisa agressiva. Né? Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não tornar, colocar assim uma camisa de força na liturgia, quando na realidade a própria liturgia ela dá essa abertura por conta da valorização de elementos culturais dos povos. Agora eu gostaria de voltar. Pode voltar. Aquela questão do... Até deixa eu só lembrar o senhor, quem fez a pergunta, o comentário depois, estava aqui só como Cássio, mas na verdade agora ele me mandou, é Padre Cássio, lá em Pernambuco. Padre Cássio, muito obrigado, Padre Cássio. Inclusive, por conta disso, eu procurei aqui no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1633, nós temos aqui... Desculpa, Padre, ele é de Aracaju. A de Aracaju, Padre Cássio de Aracaju. Número 1633, nós temos aqui alguns números do Catecismo que falam sobre os casamentos mistos e a disparidade de culto. Ou seja, os casamentos mistos, eles acontecem entre um católico e um batizado não católico. Então, no caso, o casamento misto se dá com uma pessoa católica e uma outra parte que não é católica, é uma evangélica, protestante, de uma outra confissão cristã, né? Já a disparidade de culto diz respeito a um casamento entre um católico e uma pessoa não batizada. Então, no caso que nós citávamos, não é casamento misto, é disparidade de culto. Bem, de todas as formas, no processo da preparação matrimonial, é preciso recorrer à autoridade eclesiástica, ao bispo, para ter dispensa e coisas desse tipo em ambos os casos, como o Catecismo aqui explica a partir do número 1633. Catecismo, lembrou onde que está? Catecismo, 1633. Como a gente precisa ter este compêndio ali, ó, embaixo do braço, sempre. Por falar em saber muito, né, em compêndio, nós vamos agora para a pergunta a Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida. Aqueles que já estão acostumados com o programa Trocando Ideias sabem que no final do programa sempre tem uma pergunta enviada por um telespectador ao bispo. E o bispo responde de maneira particular esta pergunta, tá? A pergunta de hoje quem fez foi um Luiz. E a pergunta para Dom Orlando é a seguinte: quando fazemos uma promessa para algum santo, temos que prometer algo difícil? Algo que toque em nosso interior para a promessa ser alcançada? Olhe, para a gente fazer uma promessa, temos que ter muita maturidade para não fazer uma promessa superficial ou o contrário, uma promessa muito difícil que depois até é impossível de cumprir esta promessa. O essencial é a sua atitude de fé diante de Deus e a fidelidade em cumprir a promessa. Agora, não está dito em lugar nenhum que a promessa deva ser difícil, que a promessa deva ser penitencial, embora entendo que as pessoas que fazem promessa, fazem sim uma promessa, vamos dizer assim, penitencial, que significa assim um aspecto da cruz. Isso é bonito, é saudável, mas você pode fazer uma promessa pequena, mas que ela tem um grande significado da fé. Porém, como eu fui professor de teologia moral, quando percebemos que uma promessa foi mal feita ou que a pessoa, sem culpa, não pôde cumprir a promessa, ela pode mudar a sua promessa por outra promessa mais real, mais factível. O importante não é tanto a promessa, o importante é a confiança, a entrega, o abandono nas mãos de Deus. Nós não podemos, com uma promessa, obrigar a Deus a fazer o que nós queremos. Mas quando fazemos uma promessa com maturidade, então nós queremos assumir mais conscientemente este pedido ou
essa dor, essa necessidade que temos desta graça de Deus. Tá aí, gente, né? Na verdade, para valer a pena, né? Vamos fazer uma coisa que custe um pouco, mas que seja possível. O impossível não adianta, porque depois vai ficar mais feio, mais chato ainda para a gente. Ou a promessa ou a penitência, né? A gente está vivendo aí a época agora também da Quaresma de São Miguel, então tem muita gente, né, com alguma penitência engatilhada aí, né? Vamos ser fiel nessa Quaresma até o final de setembro para alcançar a graça. Não, mas é para a gente mesmo, é para a gente crescer, né? Espiritualmente, mas também como pessoa. Eu quero lembrar a vocês que hoje aqui na Canção Nova, de uma certa maneira, nós estamos em festa. Sabe por quê? Hoje, pela primeira vez, o programa Sorrindo para a Vida, ele foi ao ar em HD. Eu sei que muita gente, o que para nós é uma vitória. Então foi o Sorrindo, a gente sabe que Trocando Ideias daqui uns dias vai também, né? Mas a partir de hoje foi o Sorrindo para a Vida, a partir aqui da Central de Jornalismo já foi em HD. E sabe por quê? Tudo isso porque você colabora conosco. Você tem aplicativos no seu celular, os aplicativos da Canção Nova? São vários aplicativos. Eu tenho o da liturgia, eu uso todos os dias a liturgia ali. E através dos aplicativos você pode fazer a sua doação também. Então é só você entrar no aplicativo, se você já fez a sua doação no mês, fazer o seu algo a mais, né, das mais diversas maneiras. Porque hoje quem não tem um celular, né, é muito difícil quem não tenha e que não possa fazer uma doação. Então tá aí, é a evangelização, é a Canção Nova na palma da sua mão. Procure um aplicativo que pode te ajudar no seu dia a dia, um aplicativo da Canção Nova e, além de tudo, você colaborar conosco nesse lindo desafio de evangelizar. Padre, nós vamos para a pergunta derradeira, né, porque é a última do programa e ela vem agora com gosto também, tá? Eu até esqueci eu vindo para cá, eu vou até pular essa, eu vou fazer a que eu estava vindo para cá, uma pessoa me parou no caminho e falou assim: é pecado a mulher rezar, fazer novena para o marido ficar impotente? A gente ri, mas Bem, é preciso, claro, perguntar para essa pessoa quais são os motivos, né? Mas eu acho que, antes de tudo, a pessoa ela precisa viver a sua realidade afetiva sexual de forma normal, natural, não é? Então, realmente pecar para que o marido fique impotente, não é? Não se reza. Rezar, né? Rezar para que o marido fique impotente, isso não é conveniente. Não é conveniente para a própria realidade conjugal, né? A própria doutrina da Igreja ensina, né, que a relação sexual ela é importante para a própria realização do sacramento do matrimônio, a realização da conjugalidade, é aquele caráter e aquela finalidade unitiva própria do matrimônio. Além da finalidade procriativa, né, o matrimônio também é uma realização no amor. E para os casais, né, para cultivar a graça do sacramento do matrimônio, a vida sexual ela também é importante. Agora, é preciso verificar bem quais são os motivos que levam essa mulher a, pensar na possibilidade de rezar para que o seu marido fique impotente, né? Então, talvez existem certos desajustes aí na vida sexual, né, desse casal, a ponto da mulher, desejar alguma coisa desse tipo. Eu acho que não é conveniente fazer esse tipo de oração, né? Não é conveniente. E aqui também a Celiane, também, que trabalha com vários casais, que atende vários casais, o Cleto e eu. Eu acho que também, Celiane, tem aí uma questão do diálogo, né? Sim, já o estava diálogo pensando conjugal, ele é fundamental até mesmo para a gente saber realmente, como diz o padre, né? O que ela está vivendo? Será que é porque o marido quer muito e ela não? Exato. Mas então é conversar e chegar a um acordo. Sim. Né? Da gente falar, olha, para mim não dá, né? Tá muito, dá para esperar um pouquinho. E porque ter
vamos dizer, essa maturidade conjugal de poder dizer, ó, vamos ver o que a gente pode fazer. Realmente, ficar sem não dá. Né? E Deus que me livre do marido ficar impotente, você ficar... Né? Ninguém deseja isso. Mas se às vezes a gente pensa nessa... para dar um tempo, mas a gente levar isso mais a sério. Precisa do diálogo. Precisa conversar, que o padre falou, existe uma finalidade, né, unitiva e procriativa. É muito importante para a gente essa realidade. Não significa que por tempos a gente não tenha relação, porque isso acontece. Uma doença, uma disposição, parto, né? Claro, então precisa existir esse equilíbrio no casal e essa liberdade, o diálogo, para dizer, olha, hoje eu não estou bem, ou isso que você deseja me agride, porque a gente também precisa se posicionar, não é? Diante de um relacionamento sexual. Então, tudo parte mesmo da conversa e da abertura do coração, né? Porque tem homens também que têm uma dificuldade de falar a respeito disso. Para a gente é muito mais fácil, né? Para a mulher se dizer aquilo que ela pensa, o que ela sente, é muito mais prático. Mas precisa, sim, existir esse diálogo. Importantíssimo, até para o nosso equilíbrio. E depois porque é uma realização do amor, né? E onde há amor, há o respeito, certo? Pela situação do outro, da outra, e também a disposição, onde há amor, a disposição para o sacrifício. Né? Então, no contexto da vida conjugal, o sacrifício ele faz parte. A vivência do amor em forma de sacrifício, onde, portanto, não sendo possível, eu ofereço o meu desejo como forma de sacrifício também para manifestar o meu amor, porque não se ama somente na relação sexual. Exatamente. A vivência do amor conjugal, ele deve ser uma vivência muito difusa na participação, né, na complementariedade, na solidariedade do marido com a esposa, da esposa com o marido. Então não é só a vivência do amor no contexto sexual. Se o casal procura viver o amor só na questão sexual, certamente esse casamento já vai de mal a pior. O amor ele precisa ser vivenciado de forma muito difusa, em todos os sentidos, abraçando todos os sentidos da vida conjugal. Aí, então, vamos conversar, né, gente? Vamos, porque vamos trocar ideias entre casal, né, entre marido e mulher. Eu quero agradecer a todos, agradecer a presença do padre, da Ciliane aqui mais uma vez, e dizer a você em casa que realmente você já pode, durante a semana, mandar a sua pergunta aqui para o Trocando Ideias, né, através do Facebook ou do e-mail, e também já começar a preparar as suas malas para vir para o Osana Brasil. Gente, o ano está voando, então não deixe para fazer aí o seu contato para o Osana Brasil, que acontece no primeiro final de semana de dezembro, todo mundo já sabe disso. Então você vai vir? Já comece aí os preparativos, as caravanas, né, e tudo o que você precisa para vir celebrar as vitórias de Deus na sua vida. Deus abençoe você e até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.